Marcos capítulo 5, no versículo 21. Todos acharam? Amém? Acompanhe a leitura. Tendo Jesus passado no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te de que venhas e lhes imponha as mãos para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos e despendido tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar. Pelo contrário, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Dizia ela: se tão somente tocar em suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada daquele flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam os discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Porém ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que incomodas o mestre? Até aqui. Amém. Esse texto que nós lemos conta os passos de uma mulher para receber a bênção. Nós vemos que o ministério de Jesus, em todo o ministério de Jesus, a cura e a pregação fazia parte do ministério dele. Em todos os lugares em que ele estava pregando, acontecia algum milagre. Em Mateus, no capítulo 4, no versículo 23, diz que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho e curando as enfermidades e as moléstias entre o povo. Ou seja, por onde Jesus passava acontecia milagre, acontecia cura. Porém há um detalhe: a cura e a resolução dos problemas está ligado à fé. Em todos os episódios em que as pessoas foram curadas, elas tinham fé, elas praticavam a fé. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, do capítulo 11, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. É algo que nós não conseguimos pegar, nós não conseguimos apalpar, é algo que nós não conseguimos identificar, mas é algo que está escondido. É isso que o apóstolo Paulo estava falando. É uma coisa que se não vê, mas ela está ali escondida. Quem gosta de mexer com churrasco, essas coisas, sabe muito bem. A brasa está ali, a cinza por cima, mas vai pegar ali, vai colocar a mão ali para você ver. Está quente. Vai dar uma soprada naquela fuligem que tem por cima. A fuligem vai embora e o vermelhidão, sei lá como é que chama, da brasa começa de novo a ficar vermelho. Assim é a fé. Precisamos a cada dia praticar a fé. Jesus disse em Mateus, no capítulo 17, no versículo 20,
Hoje nós cantamos aqui falando sobre a fé que move montanhas. Jesus disse assim: olha, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês dirão para a montanha: saia daqui e vá para acolá, e ela se precipita no mar, nada vos será impossível. Para quem tem fé, nada é impossível. Mas precisamos praticar a fé a cada dia. E o texto que nós lemos no capítulo 5, Jesus havia saído de Gadara, e lá ele expulsou o demônio do gadareno, em que nada conseguia segurar o rapaz. Ele era acorrentado com correntes e cadeados e cordas, tudo, nada segurava ele, ele estourava tudo, batia em todos, morava no cemitério, de noite saía gritando pelos montes, batia em todos, pegava pedras e passava pelo corpo. Ele vivia numa situação deplorável, e Jesus chega na cidade de Gadara e resolve o problema desse moço. E a população ficou brava, porque a legião pediu para que entrassem nos porcos, e Jesus autorizou, e a manada de aproximadamente 2.000 porcos se precipitaram no meio do mar. E os donos dos porcos, mais preocupado com sua situação financeira, incitou o povo a que Jesus se retirasse de Gadara. E Jesus sobe no barco com os discípulos e vai agora para o outro lado do mar, para a cidade de Nazaré. E quando ele chega junto ao mar, uma multidão já estava esperando. E entra na história um homem chamado Jairo, era um dos principais da sinagoga, uma pessoa importante na sinagoga. E ele ouviu falar de Jesus, ele sabia que Jesus Cristo poderia resolver o problema. E Jairo tinha uma filha de 12 anos, aproximadamente de 12 anos. A menina estava doente, já à beira da morte, e ele não tinha mais para onde correr. Diz o historiador que dos principais sacerdotes, eles tinham que manter a sua linhagem no sacerdócio, e a única maneira de manter a linhagem do sacerdócio de Jairo era que sua filha casasse. A lei permitia que o genro se tornasse também um sacerdote, e Jairo estava preocupado porque ele queria que manter a sua linhagem sacerdotal, a sua linhagem como principal da sinagoga. E Jairo decide procurar Jesus Cristo. Ele decide procurar Jesus Cristo porque não tem mais para onde ir, porque a situação dele estava complicada. E ele fala para Jesus: rogo-te de que venhas, imponha as mãos na minha filha para que ela sare e viva. E Jesus foi com ele. Jesus estava indo para a casa de Jairo. Prontamente atendeu o pedido de Jairo. Ele não tutebeou, não deu nenhuma resposta negativa, não deu desculpa para não ir. Ele prontamente foi à casa de Jairo. E aí nessa história de Jairo entra uma mulher de paraquedas na história. A história não é de Jairo, a história não é dessa mulher, a história é de Jairo. O capítulo conta da filha de Jairo, mas essa mulher entra no meio da multidão. Jesus estava indo para Jairo, para a casa de Jairo, essa mulher entra no meio da história e interrompe o processo. Ela também ouviu falar de Jesus. O texto diz que ela gastou tudo que tinha. Ela tinha uma hemorragia há 12 anos. Passou pelas mãos de vários médicos. Gastou tudo que tinha. Nada aproveitou. Estava cada vez pior. Essa mulher também começou a praticar a fé. Ela começou a ter fé. E quando no versículo 27 diz que ela, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dentre a multidão e tocou nas suas vestes.
Essa mulher, quando ela ouviu falar de Jesus, brilhou uma lampadinha na mente dela. Jesus Cristo. Assim como Jairo, que não tinha mais para onde correr, correu até Jesus Cristo. Essa mulher também não tinha mais para onde ir, ela foi ao encontro de Jesus Cristo. Jesus simplesmente poderia dizer para Jairo: você não é o principal da sinagoga, você não é tem vários empregados, você conhecedor da lei. Jesus poderia dizer para a mulher também: eu não te conheço, não peguei seu dinheiro, não sou médico, não tenho nada a ver com você. E outra, eu estou indo para a casa de Jairo. Estou indo para a casa de Jairo, a história de Jairo, a história não é sua. Jesus poderia dizer para ela. Mas Jesus Cristo ouviu esta mulher. Ela deu o passo de fé e Jesus a abençoou. Para nós recebermos a nossa bênção, nós precisamos dar o nosso passo de fé a cada dia. Precisamos dar o nosso passo de fé. Jesus, Ele quer nos ajudar. Nós não precisamos ter medo. Temos que estender a nossa mão para Jesus Cristo. Ele quer nos abençoar, Ele quer nos guardar, Ele quer nos proteger, Ele quer restaurar as nossas vidas a cada dia, mas precisamos correr até Jesus Cristo. Não simplesmente correr como quem corre sem um destino, ou sem querer chegar num lugar, mas correr com propósito. Assim como Jairo foi até Jesus, essa mulher foi até Jesus com propósito, assim também devemos nós ir até Jesus Cristo. Ele não está morto, Ele está vivo, mas quando nós vamos até Jesus, nós não voltamos com a mão vazia. Ele sempre tem algo especial para nós. Jesus, na sua crucificação, Ele estava naquela cruz, e do lado tinha duas pessoas, dois malfeitores. Um era ladrão. Ele foi até Jesus Cristo. Nos últimos minutos de vida, Jesus Cristo restaurou a vida desse homem. Claro que ele não desceu da cruz, morreu, mas foi com Jesus. Chegou primeiro que Jesus lá. Jesus Cristo ouviu a sinceridade desse homem da cruz. Essa mulher, ela deu os passos para receber a bênção. Primeiro passo, ela reconheceu o seu problema. Eu estou enferma, não tenho dinheiro, gastei tudo que tinha, não tem mais médico, não tem ninguém mais na região que conheça da medicina e que possa resolver o meu problema. Ela reconheceu que estava com uma dificuldade muito grande e ela ouviu falar de Jesus. Ela criou fé no seu coração. Quando as pessoas estavam comentando sobre Jesus Cristo, com certeza ela estava ali escutando, aumentando a fé. Com certeza Jesus pode resolver meu problema. Com certeza, se eu encontrar Jesus Cristo, eu vou resolver o meu problema. Eu vou chegar até Ele. Alguma coisa Ele vai fazer por mim. Mas tinha um problema. Onde que Jesus estava, tinha uma multidão. Uma multidão acompanhava. E cada um com seus interesses na multidão. Uns querendo cura, no caso dessa mulher, Jairo querendo a restauração da filha que estava à beira da morte. Outros estavam querendo com certeza se alimentar. Cada um tinha o seu interesse. Na multidão tem pessoas dos mais variados vontades. Mas nessa multidão tinha duas pessoas. Essa mulher e Jairo. Essa multidão não fez com que atrapalhasse a vida dessa mulher. Ela rompeu a multidão. Ela diz assim: olha, se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu sararei.
ela conseguiu o objetivo. Ela enfrentou a multidão. Muitas das vezes a multidão que está perto de nós nos atrapalha. A multidão que está ao nosso redor nos atrapalha de chegarmos mais e mais perto de Deus. Eu lembro muito bem quando os meus filhos nasceram, nós estávamos aqui, Deus tinha falado para mim, olha, eu vou suprir você de leite, de tudo que precisa. E eu estava confiante de que Deus iria suprir, de sei lá qual era a maneira, qual era a fórmula que ele ia usar para suprir a necessidade de tudo. E alguém me ofereceu uma vaca. Sim, me ofereceu uma vaca. Uma vaca para tirar leite e dar para os meus filhos. Irmãos, Deus querendo suprir a necessidade e a multidão querendo dar uma vaca para mim cuidar. Olha se eu tivesse recebido a oferta da vaca. Talvez teria se tornado um fazendeiro. Eu estava cuidando de vaca até agora. Mas Deus tinha o melhor para mim. E eu não quis a vaca. E quem ofereceu a vaca está por aí. Essa mulher teve objetivo. E ela ficou curada. Ela ficou curada porque ela colocou a sua fé em ação. Nós, a cada dia, temos que colocar a nossa fé em ação a cada dia. Seja nas mais diversas problemas, nos mais adversidades que possam surgir, o cristão vive pela fé. É pela fé. Lucas, no capítulo 18, Jesus conta a história do juiz iníquo. Uma mulher tinha um problema para resolver e foi até o juiz. E o juiz não atendia. E no outro dia, lá estava ela, batendo na porta do juiz. O juiz não atendia. E no outro dia, estava ela de novo, batendo na porta do juiz. Ela insistiu. Ela insistiu para com o juiz. E o juiz, cansado de tanto ouvir batidas na porta, resolveu atendê-la. Resolveu a situação. Na fé é a mesma coisa. A fé, nós temos que insistir todos os dias. Deus está comigo, Jesus está comigo. Eu vou vencer essa luta, eu vou vencer essa dificuldade, essa enfermidade, eu vou vencer, eu vou sarar. Esse problema, essa dificuldade vai se acabar. Essa dificuldade uma hora vai acabar, eu vou resolver. É assim que nós temos que ter fé a cada dia. Não podemos ficar concordando com a vida está difícil e vai ficar mais difícil, e amanhã vai ficar mais difícil, não. Temos Jesus Cristo conosco e Ele quer resolver os nossos problemas. Essa mulher tinha um outro problema muito grave. A hemorragia dela era muito complicada. E no povo judeu, na lei mosaica, essa mulher não podia circular no meio do povo. Aonde que ela fosse, ela tinha que ficar separada. Ela não podia tocar em ninguém. Se ela sentasse no banco, esse banco se tornava impuro. Tinha todo o processo para purificar o banco. A roupa que ela usava tinha todo um processo para purificar aquela roupa dela, porque ela era uma mulher impura. Ela não podia ficar circulando no meio do povo. Ela não podia tocar em ninguém. Ela não tinha o direito de tocar em Jesus Cristo, na lei mosaica. Ela deixou tudo para trás. Deixou tudo para trás. E criou fé no coração. E venceu. Muitas das vezes nós ficamos apegados em pequenas coisas que nos atrapalham a nossa vida. Ficamos apegados em coisas que não vai e que não vem e esquecemos de praticar a fé. Nós ficamos apegados em alguns rituais e que atrapalham a nossa vida. Muitas das vezes nós nos sentimos excluídos, a multidão acusando a gente, os problemas avolumando a cada dia a nossa volta. E
nós ficamos preocupados com a multidão, você fica preocupado com o seu vizinho, aquilo que ele vai falar de você, você fica preocupado com a família, o que vão pensar de você, dessa pandemia toda, você fica juntando na igreja, você fica andando para lá e para cá, mas existe uma coisa, Jesus Cristo, Ele não excluiu você, Ele não exclui você, Ele está de braços abertos a cada dia, e Ele quer abençoar a sua vida, aleluia! Jesus Cristo, Ele está de braços abertos a cada dia. Ele quer nos abençoar. Quando nós vamos até Jesus, Ele sempre tem algo para nós. Sempre tem algo. E de repente Ele se olha para a volta e falou: quem me tocou? Alguém me tocou. E os discípulos: Jesus está de brincadeira, né? Olha o tanto de gente que tem aqui, a multidão, olha a quantia de gente que está aqui empurrando esse negócio todo. Todo mundo quer resolver o seu problema, a sua situação, e o Senhor pergunta: quem me tocou? Jesus falou: olha, a onisciência de Jesus Cristo, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, ou de mim saiu poder. Essa mulher, ela conseguiu o objetivo dela. Muitas das vezes você quer conseguir algum objetivo sem correr para Jesus Cristo. Tem gente que você quer fazer seus objetivos e não coloca Jesus Cristo na frente, não coloca Deus na frente. E honrando a fé dela, chamou essa mulher: quem me tocou? E ela, no versículo 33, ela, temendo e tremendo, aproximou, dobrou os seus joelhos diante dele e falou toda a verdade. Falou toda a verdade. E Jesus a chamou de filha. A tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. E ser curada deste mal. Ele honrou essa mulher, honrou a fé dela. Honrou a fé dela, o esforço que ela fez para resolver o seu problema. Muitas das vezes nós queremos resolver o nosso problema do jeito nosso, do jeito que nós nascemos, do jeito que eu fui criado, do jeito que eu conheci as coisas, do jeito que eu estudei, do jeito do dinheiro que eu tenho, e esquecemos de Jesus Cristo. Esquecemos que Jesus Cristo pode todas as coisas. Agora estou lembrando, assim que eu tinha aproximadamente 10, 12 anos por aí, eu fui acometido de uma enfermidade. Talvez eu já contei isso aqui há muito tempo. Meu corpo pegou uma enfermidade como se fosse uma lepra. Todo o corpo ficou como se fosse uma lepra. E aquilo escorria, aquele líquido por todo o corpo, e por onde escorria, aumentava mais e criava bolhas, e essas bolhas estouravam com o tempo, e ia aumentando todo. E nós, em casa, tínhamos uma situação financeira bem difícil, e então minha mãe comprou um plástico, ou arranjou um plástico, sei lá, e forrou o meu colchão. O colchão era só meu, e colocou um plástico por cima, porque não tinha como lavar os lençóis todos os dias, porque era, acho que um lençol só que eu tinha também, e colocou o plástico, aí no outro dia de manhã lavava o plástico, e minhas roupas eram separadas, o prato era separado, os talheres eram separados, e eu vivia numa situação complicada, deitado naquela cama. E eu muito pequeno, eu creio que eu tinha aproximadamente essa idade. E naquela época eu comecei a pensar, de onde eu vim? O que estou fazendo aqui com essa doença? E para onde que eu vou? Eu já estava pensando na morte. Estava pensando na morte. E eu pensando, o que vai acontecer comigo? Essa enfermidade, até onde vai me levar? E o vizinho falou assim, o vizinho já era uma pessoa estudada, falou assim: Dona Ana, seguinte, leve esse menino no hospital do Pirapitingui.
aqui em Itu. Em Itu tinha, né, o hospital de Pirapitingui, que era o hospital de leprosos. Leva ele e deixa lá, junto com os outros, porque, afinal de contas, já estava todo mundo ruim mesmo, já ficava por lá, porque senão ia contaminar todo mundo. E eu escutei aquilo, e aquilo doeu muito. Eu era um excluído da sociedade. E então, marcaram um culto um dia em casa. Presbítero José Nogueira, presbítero Antônio Bastos, só a velha guarda. Só a velha guarda. O irmão Denival conhece. E esses irmãos foram fazer o culto em casa e arranjaram uma cadeira só para mim. Essa cadeira só eu podia sentar, afinal de contas, ninguém mais, senão todos pegavam. E eu sentei naquela cadeira, as pernas vermelhas que estavam escorrendo, aquele mau cheiro. E naquela noite, os irmãos ungiram-me. E eu fui dormir. No outro dia, sabe o que aconteceu? Eu estava vivo. No outro dia eu saí pela manhã, fui correr brincar na rua. Estava brincando. E quando minha mãe acordou, saiu na rua gritando: Josino, onde você está, Josino? Eu escutei e gritei: estou aqui. Mas você está doente, menino? E eu me olhei. E olhei nos meus braços, as minhas pernas. Não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Eu estava curado no outro dia. Deus fez a restauração na minha pele, no meu corpo. Eu não senti mais nada. E eu estava brincando. E então não teve jeito. Viramos para a lei de crente, como diz antigamente. Jesus Cristo mudou a minha sorte. Precisamos correr para Jesus Cristo. Precisamos correr para os braços de Jesus Cristo. Quando nós vamos até Jesus, quando nós recorremos a Jesus Cristo, os nossos problemas são solucionados. O profeta Isaías diz no capítulo 53, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores tomou sobre si. Jesus Cristo veio para curar, Jesus Cristo veio para sarar. Hoje você pode dar o passo para Jesus Cristo. Não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua dificuldade, não sei aquilo que te aflige, mas você pode nesta noite dar um passo para Jesus. Fale com Jesus. Fale com Jesus o seu problema. Tem gente que fala do seu problema até na fila do banco, fala para gente que nem conhece. Ah, tô com problema assim, tô com problema desse jeito, e tá não sei o quê, e o governo também não ajuda, e não sei o quê, e vai falando. Tem hora que fala tanto que até o papagaio aprende, o papagaio começa a repetir aquilo que você fala todos os dias. Fala para todo mundo, mas não fala para Jesus Cristo. Não fala para Jesus Cristo. Essa mulher contou toda a verdade. Ela contou toda a verdade. Nós cantamos um hino um hino que canta assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, tomamos posse. Sim, é direito nosso, tomamos posse. Tome posse nessa noite da bênção do Senhor. Tome posse daquilo que você está querendo que resolva seu problema, mas você não consegue. Tome posse nesta noite, meu irmão. Tome posse nesta noite. Hoje é noite de bênção, noite de vitória, noite de restauração para você. Mas tem uma coisa: você pode ir embora do mesmo jeito que você entrou aqui, sabia? Do mesmo jeito. Hoje é noite de bênção, é noite de vitória, se você crê. Se você crê, você pode ir daqui embora e seus problemas serão restaurados. Jesus Cristo, falando em Mateus no capítulo 7, no versículo 9, ele diz assim: olha, se o filho pede pão, você não dá pedra para o seu filho. E se seu filho pede um peixe,
você não dá uma serpente para ele. Se seu filho pede um ovo, você não dá um escorpião para ele. Vocês que são homens maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o nosso Deus que é bom e só tem coisas boas para vocês. Nessa noite, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual é. Deus sabe. Mas assim como essa mulher, ela teve que tomar atitude. Assim como Jairo, ele teve que tomar atitude. E para você receber a bênção, você tem que tomar atitude todos os dias. Afinal de contas, falar não adianta nada. Tem que tomar atitude, tomar fé, criar fé a cada dia. Criar fé. É isso que nós precisamos a cada dia, colocar a nossa fé em ação. Nós já iremos orar. Nós já iremos orar. E quando Jesus estava falando com essa mulher, filha, tua fé te salvou, vai em paz, ser curada desse mal. De repente chegou o empregado do Jairo. Falou assim, ó, já era, Jairo. A filha morreu, a menina morreu, já era. Deixa o homem em paz aí. Não adianta seguir a procissão, não. Fala para ele dar a volta aí, ir embora que a menina morreu. Já foi. E Jesus Cristo, no momento que estava falando com ela, ouviu o empregado falar. Falou assim, Jairo, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Ele estava falando para Jairo, Jairo, não se preocupe com a situação. Tenha fé. Tenha fé. Muitas das vezes nós estamos com problema, com dificuldade, e nós não recorremos até Jesus Cristo. Mas a palavra de Jesus Cristo é essa, não temas, crê somente. Temos que crer. Crer que Deus pode fazer todas as coisas. E então, Jesus Cristo continuou a jornada. Despediu a mulher e seguiu em direção à casa de Jairo. Seguiu em direção à casa de Jairo. Chegando lá, as carpideiras, as pessoas que eram pagas para chorar já estavam chorando. Assim que ficou sabendo que a menina morreu, começou aquela choradeira, né? Em velório tem muito disso mesmo, isso é choradeira. E o pessoal, ainda mais porque o Jairo era o principal da sinagoga, né? Era uma pessoa importante da sinagoga, então tem que fazer uma choradeira mesmo. E aí começou a chorar aquela choradeira toda. Jesus Cristo chegou, viu o alvoroço, o pessoal chorando, pranteando. Jesus Cristo falou assim, por que estão esse alvoroço todo aí? Por que vocês estão chorando? A menina não está morta, ela está dormindo. Aí parou de chorar e ficaram dando risada. Aí ó, a menina está morta e ele fala que está dormindo. E começaram a zombar de Jesus Cristo. E Jesus Cristo fez todos saírem da casa. Fez todos saírem. Só ficou com ele Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. Entrou no lugar onde a menina estava deitada e deu a palavra de ordenança para a menina, para que a menina levante. Menina, eu te ordeno, levanta-te. A palavra de Jesus Cristo, ela é imperativa. A palavra de Jesus Cristo, quando ele fala, até a morte obedece. E a menina se levantou. A menina se levantou. Muitas das vezes nós ficamos apreensivos com alguma coisa, apreensivos com alguma situação, e esquecemos de colocar a nossa fé em prática. Esquecemos de que Deus pode todas as coisas, de que Jesus pode todas as coisas. O texto que eu li diz que se tivermos fé como um grão de mostarda, diremos para a montanha, saia daqui, vai para acolá.
nada vos será impossível. O problema é que nós, muitas das vezes, nós não temos fé o suficiente. Às vezes oramos e duvidamos. Eu lembro que certa vez em Minas, estávamos em Minas, era frequente a questão da dengue, até hoje no Brasil inteiro, mas em Minas, quando estávamos lá, era muito... Inclusive eu peguei 2 vezes dengue, os meninos pegaram também, muito terrível. E teve um menino da igreja que pegou dengue hemorrágica. Pegou dengue, não se cuidou, foi parar no hospital e saiu sangue pelos olhos, pela boca, por tudo. Ficou internado. E o avô dele chegou na igreja desesperado aquele dia, falou: irmãos, pelo amor de Deus, vamos levantar o clamor, meu neto tá na UTI, pegou dengue hemorrágica. E a igreja orou. Sabe o que aconteceu? O menino não morreu. Não morreu. Vocês acharam que morreu, né? Não. É fé, irmãos, é fé. É fé, ué. Os irmãos tinham fé. Os irmãos oraram. Passou 6 meses, o menino apareceu no culto. Passou 6 meses, o menino apareceu na igreja. Fizeram uma festa danada com o menino. Porque Deus restaurou. Dengue hemorrágica. As veias por dentro do corpo estoura tudo. As artérias, tudo, sei lá como funciona esse negócio, os irmãos aí sabem. Estoura tudo, sai sangue. Coisa terrível. E Deus curou. Por quê? Por causa da fé. Não é por causa do médico, por causa da fé. A fé pode todas as coisas, ó. Assim tem que ser.